Irmãos, boa noite. Hoje é dia 7 de julho de 2024. Nós estamos aqui para falar do nosso Deus, do reino de Deus. Nós somos uma igreja evangélica, nossos cultos, a palavra fica gravada no canal do YouTube, que é a Igreja de Interlagos. Temos também os nossas chamadas dos cultos no Instagram, no Facebook, e também temos o nosso site, www.igrejadeInterlagos.com.br, que se você for lá, tem o botãozinho ao vivo, se for no horário do culto, que é terça-feira às 20 horas, ou domingo às 18 horas, que é esse culto, que é o culto da família, você pode clicar lá e entrar. E se tiver alguma dúvida, pode ir no Fale Conosco, você vai no WhatsApp do pastor Hélio. Quando você entrar pelo botão ao vivo, você entre com sua câmera e o microfone desligados, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, vamos começar hoje a palavra que Deus, o recado, né, que Deus quer que nós possamos refletir, né? Então, eu queria falar sobre o pecado, né? Como eu disse na semana passada, acho que foi quando eu falei do batismo, né? Eu falei que essa ideia de pecado, de inferno, de céu, é uma ideia que está, vamos dizer, caindo no esquecimento das pessoas, né? Mas, irmãos, se você é um cristão genuíno, você tem uma ideia muito clara que o pecado existe, né? O pecado é a desobediência, é a iniquidade, é não guardar os mandamentos de Deus, né? É a gente fazer a nossa própria vontade, a vontade da carne, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 5,19. Hoje a gente vai ver bastante versículos, tá, irmãos? Porque quando a gente fala, né, vocês sabem que é mais um estudo, e, e aí, hoje, a gente vai usar bastante a palavra. Gálatas 5,19 fala exatamente um dos aspectos, né, do pecado, que são as obras da carne. Então, no verso 19 fala, né, que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, né, que tem a ver com desordens sexuais, né, idolatria, irmãos, é idolatrar alguma coisa, que pode ser dinheiro, pode ser seu carro, pode ser uma pessoa, né? Pode ser um político, isso tudo é idolatria, é você colocar acima do que realmente essa coisa tem que ser, né? Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, todas essas aqui, porfias, emulações, pelejas, dissensões, irmãos, tem a ver muito com intolerâncias, com brigas, né? Verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, vocês veem que aqui tem muita coisa que ou a gente já fez ou a gente faz, né? E isso tudo é pecado, irmãos. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E como é fácil, irmãos, ter inveja, né? Tá certo que prostituição, feitiçaria, isso aí é muito fácil a gente não se meter nessas coisas, né? Mas você vê que aqui tem inveja, por exemplo, né? Então, irmãos, quando Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E aí, aquele que ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele, né? Jesus disse isso, não precisa abrir, pastor, isso está em João 14, 21,
Então, irmãos, temos como um dos objetivos da vida cristã guardar os mandamentos de Jesus e fazer os mandamentos de Jesus e não fazer as obras da carne. E isso a gente consegue através do Espírito Santo, porque pelas nossas forças nem sempre a gente vai conseguir muita coisa ou ir muito longe, né? E é interessante, irmãos, que no Velho Testamento o pecado era mais voltado a um objetivo de guardar dias, né? Guardar o sábado ou domingo, guardar-se de alimentos, né? Então, apesar que Jeová também ele pegava muito pesado nessa história de adorar outros deuses, né? Mas tinha muitas coisas que eles faziam que nem era considerado pecado, né? Tanto assim que tinha o tal do... Eu vou lá para o quarto. Oi, não sei, acho que alguém está com o microfone aberto. Irmãos, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 5:21, que Mateus 5:21 fala exatamente, olha, o que era pecado antes, né? E o que é pecado agora? Porque existiu uma elevação do nível. Então, Mateus 5:21, deixa eu voltar aqui. Isso. Fala assim, Mateus 5:21. Ouviste o que foi dito lá no Velho Testamento, aos antigos? Não matarás, né? Que era um dos preceitos lá dos 10 mandamentos, né? Que a gente conhece bem. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, né, ficar bravo, contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que é louco, né, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, vocês veem que Jesus elevou bem a esse nível. A mesma coisa quando Jesus fala, vocês lembram que falou lá no Velho Testamento, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar a uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela, né? Então, irmãos, é uma coisa assim que Jesus veio elevar o nível, né? A mesma coisa quando no Velho Testamento, irmãos, aqui é muito famoso, né? O olho por olho. Como é fácil essa história do olho por olho, dente por dente, né? Queimadura por queimadura, o negócio vai longe, mão por mão, pé por pé, o negócio vai longe. E aí Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, né? Não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Irmãos, isso é só com o Espírito Santo. É só com o Espírito Santo. Então, vocês veem que o conceito de pecado do Velho Testamento, eu ouso a dizer que não tem nada a ver com o conceito de pecado no Novo Testamento, né? E qual que é a minha pergunta, irmãos? É uma pergunta que isso aí é doutrina de igreja e até brigas entre pastores, tá? A minha pergunta é a seguinte: é possível deixar de pecar totalmente? É possível deixar de pecar? Já que quem pecar não vai herdar o reino de Deus? É possível deixar de pecar? Eu quero meditar nisso hoje, tá? É possível deixar de pecar? Inclusive, no final, se o pastor Hélio quiser dar alguma opinião, pode dar, viu, pastor? Ou a qualquer momento, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 6,6. Porque, irmãos, existe o corpo de Cristo e existe
um corpo que é chamado na Bíblia de corpo do pecado. Será que o corpo do pecado seria o corpo de Satanás? Né? Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado, né? Então, quando a gente está em pecado, a gente faz parte de um corpo, de uma instituição que não é a de Jesus, né? É o corpo do pecado, ele tem que ser desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto para o mundo, tá? Entre parênteses, está morto para o mundo, está justificado do pecado. Porque não é simplesmente aquele que está morto, aquele que parou de respirar e está lá debaixo dos 7 palmos, enterrado, sepultado. Logicamente, isso não vai pecar, irmãos, né? Mas qual que é a proposta do reino de Deus? É a gente, em vida, estar sepultado junto com Cristo, né? Então, irmãos, a gente fica pensando assim, qual é o limite para o cristão? Existe um limite? Olha, esse pecado seria tolerado e esse não seria tolerado. Existe isso? Ou pecou está fora do reino de Deus? Essa é a minha pergunta hoje que eu quero refletir com vocês, tá? Na Bíblia fala assim, irmãos, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha que interessante. Eu aprovo uma coisa, eu faço uma coisa e eu não me condeno naquilo, né? Pode ser até que uma pessoa de uma outra igreja pode falar, não, olha, isso é pecado. É pecado cortar o cabelo. É pecado trabalhar no sábado. Mas, para mim, eu não condeno aquilo. Eu estou fazendo uma coisa que eu não condeno. Né? Então, eu estou com minha consciência tranquila. O difícil é a pessoa estar fazendo uma coisa e está sabendo na sua consciência, no seu coração, que ele está pecando contra Deus. Aí é difícil, né? Aí a pessoa não está bem-aventurada, né? Então, irmãos, tem 2 passagens na Bíblia, tá? Ó, lembra o que a gente quer refletir hoje? Aqui a gente quer refletir, é possível o homem não pecar em nada? É possível, tá? É isso que a gente está refletindo hoje. Porque tem 2 passagens na Bíblia que Jesus manda não pecar mais. 2 passagens. Uma foi com a mulher adúltera, né? Se o pastor quiser abrir esse, está em João, João 5,14, ele está falando para não pecar mais, mas é a cura do paralítico, começar por aí, tá? É a cura daquele enfermo paralítico que foi curado lá no tanque de Betesda, no sábado, né? Está em João 5,14. Tá? Esse aqui, Jesus falou para ele. Já abriu, né, pastor? Tá. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, Jesus chegou para aquele homem que foi curado, aquele enfermo paralítico, lá no tanque de Betesda, e Jesus chegou para ele e falou, não peques mais, né? A mesma coisa ele falou para a mulher adúltera, tá? A história da mulher adúltera está em João 8,11. Daqui que eu tinha confundido, irmãos. João 8,11. Vocês sabem a história, né? Ela foi levada para ser apedrejada, e Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e depois foi todo mundo saindo, né? E aí Jesus falou assim: onde estão os teus acusadores, né? Ninguém te condenou? Aí no 8,11,
ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, Jesus, nesses dois casos, do paralítico e da mulher adúltera, que ele salvou, né? Ele falou assim: não peques mais. Mas é possível não pecar em nada? Vamos continuar a nossa reflexão, irmãos. 1 João 3,4. 1 João 3,4. Vocês já vão ver assim, uma palavra que, quando a gente ia na outra igreja, né, antigamente a gente ouvia muito essa passagem. Então, 1 João 3,4. Isso. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade, é desobediência, certo? E bem sabeis que ele se manifestou ele é Jesus, que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. E qualquer que peca, nem o viu, nem o conheceu. Vamos pular para o verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, a gente vê que por um homem, por Adão, o pecado entrou no mundo, né? E por um homem, Jesus, nós somos libertos. E aí, em 1 João fala, olha, quem comete pecado é do diabo. Aí vai novamente a minha pergunta. É possível o homem não cometer nenhum pecado? É possível? Ou se ele cometer um pecado, ele já está fora? Essa é a nossa reflexão novamente, né? Então, aqui está dizendo, basicamente, que quem comete pecado é semelhante ao diabo, né? O pecado é iniquidade, é uma semente maligna que entra no coração do indivíduo e ele vira filho do diabo, né? O homem, irmãos, o homem, o indivíduo, ele é dotado de livre arbítrio normalmente, tá? O que é livre arbítrio? É livre escolha. Só que isso, a gente tem que ponderar essa situação. Por quê? Uma pessoa que é escravo do pecado, ele não tem mais livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é livre escolha. E livre escolha não combina com, por exemplo, uma pessoa que é viciada em droga, que é viciado em sexo, que é viciado em jogo, que é viciado em álcool. Ele tem um vício, ele não consegue negar o uso daquilo. Alguma força maior leva ele a fazer aquilo. Essa pessoa, irmãos, tem que ser liberta por Jesus. Esse aí não tem livre-arbítrio, ele está nas mãos de Satanás, né? Então, quando o homem tem livre-arbítrio, geralmente ele está liberto e ele pode escolher. Olha, eu não vou naquele lugar, porque eu sei que aquele lugar, não, se eu for lá, não vai agradar a Deus. Eu não vou ver isso aqui na internet, essa cena. Às vezes a gente está navegando na internet, irmãos, e aparece uma cena libidinosa, uma cena sexualizada, que não tem nada a ver com Deus.
a gente não pode impedir que um passarinho voe, né, em cima da nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho, né? Então, irmãos, a gente tem o livre-arbítrio para tirar aquilo, falar, não, olha, isso não me agrada, porque eu sei que não agrada a Deus, né? Então, a gente tem esse livre-arbítrio. Mas será que eu mesmo com o livre-arbítrio, com a livre escolha, eu posso pecar sem querer? Posso cometer um deslize, né? E esse deslize, será que vai me tirar do reino de Deus? Essa, ó, irmãos, eu estou fazendo perguntas para os irmãos refletirem, tá? O irmão pensa aí na sua cabeça. A gente vai tentar, pela palavra, chegar no ser, certo? Paulo, em Romanos 7, queria que o pastor abrisse, Romanos 7, 14. Porque quando eu peco, eu faço parte do corpo do pecado, certo? Que eu já vi. Então, Romanos 7, 14 faz uma reflexão sobre essa história que eu estou refletindo com vocês. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é se faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que seria o corpo do pecado, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Deus, mas com a carne é a lei do pecado. Eu queria só voltar, irmãos, no verso 18, queria que o pastor voltasse no verso 18, que fala assim, com efeito, o querer está em mim. Sabe que eu entendo isso, irmãos? Que às vezes a pessoa peca, e depois ela vai ver que o que ela quer não é aquilo. Mas, às vezes, uma circunstância ou outra fez ela cometer um deslize. Mas aquilo não está no coração dela. Que por isso que aqui Paulo fala, o verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim. Eu quero servir a Deus, eu não quero pecar, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Então, irmãos, é uma coisa diferente o pecar deliberadamente e cometer um deslize chamado pecado, mas que não estava no meu coração fazer aquilo. E que exige um arrependimento, um pedido de perdão a Deus. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos na nossa carne, a gente pode cometer algum deslize. Quando Jesus falou assim, vai e não peques mais, eu acho que Jesus estava falando de uma maneira geral. Você não tem que pecar, você tem que amar, você tem que se afastar de todas aquelas obras da carne que a gente falou no começo, né? Mas a gente ainda mora na carne, irmãos. E enquanto nós estivermos na carne, às vezes o nosso pensamento divaga, quando você vê você está com um sentimento de inveja, por exemplo, né? E o sentimento de inveja é um pecado. E quando isso acontecer, irmãos, a gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, perdão genuíno.
né? Então, eu acho que dessa maneira a gente pode encarar que é possível deixar de pecar, que é possível, deixa eu reformular, a gente pode entender que é possível deixar de pecar aqueles pecados intencionais, grosseiros, quando você deixa o passarinho fazer o ninho na sua cabeça, né? Quando Salomão disse assim, olha, não há homem que nunca peque, é porque Salomão, irmãos, é um exemplo de uma pessoa pecadora contumaz, né? É uma pessoa que não conhecia Jesus, que não tinha o Espírito Santo, muito pelo contrário, ele tinha o espírito daquele Deus guerreiro, né? Aquele Deus que mentia, aquele Deus que era o olho por olho, dente por dente, né? Porque a gente sabe, irmãos, que Jesus, ele quer que a gente deixe o corpo do pecado e vá para um corpo espiritual, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 12:12, porque o corpo do pecado, irmãos, é aquele corpo de Satanás, é aquele corpo que é composto por pecadores que têm prazer no pecado. Só que o cristão, ele não tem prazer. Se ele pecar, ele não tem prazer. Ele fica incomodado com aquilo, fala, Senhor, eu não devia estar fazendo isso, Senhor. Então, em 1 Coríntios 12:12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebidos de um Espírito. Então, irmãos, o corpo de Cristo tem a ver com essa impecabilidade, eu não sei se existe mais ou menos essa palavra, mas dá para entender quando eu falo, né? Por quê, irmãos? No próprio 1 João que a gente leu, aqui 1 João 1:8. 1 João 1:8. Isso, 1 João 1:8. Olha, por tanto isso que eu estou falando para os irmãos, é realidade, irmãos, para mim é realidade. Porque esse versículo em 1 João 1:8 contradiz quando fala, olha, quem peca é do diabo. Porque aqui está falando assim, ó, em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês veem assim, o choque que dá. Mas não falava que quem peca do diabo? Como é que fala assim, olha, se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando, porque existe essa classe do pecado que vai lutar contra o pecado, que não vai estar contente com o resultado, que vai pedir perdão. E existe a classe que fala, não, olha, pecou, está fora. Vocês entendem, irmãos? Então, quando em 1 João 8 fala, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, é confessar e se arrepender e não voltar a fazer. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, irmãos, o que eu deduzo de tudo isso? Que é admissível o pecado do cristão, né? Por quê? Porque há diferentes pecados, irmãos. O João, peraí, que está um negócio aqui. João, em 1 João 3, 5, 6, ó, tá vendo que a gente tá usando da gangorra aqui, né?
em 1 João 3, 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Realmente, irmãos, em Jesus não há pecados. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, irmãos, o que as igrejas estão fazendo? Muita gente condena isso, tá? Mas como a gente está refletindo, né, o que muitas igrejas falam? Que quando fala assim, qualquer que permanece nele não peca, as igrejas estão falando, qualquer que permanece nele não vive pecando. Eu não sei se vocês já ouviram isso. E para alguns pastores, irmãos, isso é abominação falar nisso, né? Só que eu acho que não. Eu acho que se o cristão, e cristão mesmo, tiver algum deslize, ele não é por isso que ele vai ser excluído do reino de Deus. Desde que ele faça aquilo sem querer, desde que ele peça perdão, desde que ele se arrependa, né? Porque Jesus, ele veio justamente para isso, irmãos, né? Porque se a gente fosse tudo perfeito, se converteu, então está todo mundo perfeito, eu acho que ia ser uma salvação mais por obras, né? Será que a conversão, a santificação tem que existir perfeição? Se for pela minha vontade, sim. Só que eu não consigo fazer tudo perfeito a todo momento. Isso acaba caindo, talvez, na salvação por obras, né? Não que o cristão tem que se prostituir, tem que liberar geral. Não é isso. O cristão, a pessoa tem que buscar a santidade, tem que buscar a seriedade. Mas, se às vezes uma pessoa pode achar, não, olha, é um pecado terrível, ela passou batom, não pode passar batom. Jesus não gosta, porque isso é luxúria, isso é moda, não sei o quê. Irmãos, eu acho que a gente tem que usar de ponderação, né? Aquele velho homem Adão, né? Que obedeceu, em alguma maneira, obedeceu a serpente. Jesus teve uma caminhada muito grande do Éden até agora para a nossa transformação, né? Quando em Tiago fala, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? É uma situação que a gente tem que agradecer a Deus por essa bênção, mas tem que estar vigilante, né? Tem que estar vigilante para a gente poder resistir, porque tudo isso, irmãos, por exemplo, quando está em Tiago 4, 7, né? Que é esse sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, o cristão tem que estar preparado, o cristão tem que ter discernimento, é tudo uma vivência, um amadurecimento para que tudo isso aconteça. Um fortalecimento através do Espírito Santo e da palavra, aí sim pode resistir ao diabo, né? Porque se a pessoa tiver alguma brecha na sua vida, algum pecado, o diabo não vai fugir. E a gente está trilhando, irmãos, dias cada vez mais difíceis, que nós temos que estar preparados para resistir ao diabo. E essa resistência ao diabo não permite que o cristão esteja em pecado. Não é que eu falei isso, olha, de vez em quando pode haver algum deslize, eu acho que pode sim, irmãos, mas a gente tem que estar vigilante, temos que pedir a Deus força espiritual, discernimento para a gente não pecar,
A própria Bíblia, em 1 João, fala, né? Pode abrir, pastor, 1 João 2:1, que eu acho que vale a pena. 1 João 2:1, que também é conflitante com aquele versículo que fala quem peca é de Satanás, né? 1 João 2:1 fala assim, filhinhos, quer dizer que são os filhos, e não os de fora, são os filhos de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, irmãos. Jesus falou, não peque, não peques mais. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, o próprio Jesus abriu aqui uma situação que ele sabe que é possível acontecer, porque nós estamos na carne. Jesus também passou pela carne, só que Jesus não pecou. Mas, eventualmente, pode existir uma situação que você pensa, nossa, por que eu fiz isso? Né? Isso não agrada a Jesus. E aí é o momento de você se arrepender, é o momento de você pedir perdão, é o momento de você se policiar de certa maneira, pedir auxílio do Espírito Santo, né? Para que aquilo não volte a acontecer, né? Então, irmãos, às vezes são situações que a pessoa se expõe, que ela não deveria se expor, né? Mas às vezes muitas vezes a gente tem que recorrer a Deus, pedir forças a Deus para que a gente não caia naquele pecado. Pedir forças para o Espírito Santo, que às vezes a pessoa não tem forças para poder se resistir àquela situação, né, irmãos? Então, quando a pessoa peca... Eliette. Oi? Deixa eu só fazer uma colocação. Tá. É o seguinte, um grande problema é a escravidão que o pecado provoca. Essa escravidão, quando nós consentimos com o pecado, significa que nós ainda somos escravos. Essa é a questão toda. Jesus veio nos libertar da escravidão. Por isso que lá em João, capítulo 1, verso 12, fala que nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos o poder, é nos dado um poder para que a gente se torne filho. Então, o grande problema do pecado, ou do pecador, porque todos nós somos pecadores, né? Então nós vamos ter que pensar da seguinte maneira: sou eu ainda escravo? Sou eu ainda escravo do pecado? Porque se eu sou escravo do pecado, Jesus ainda não me libertou. Eu acho que essa é uma linha boa de raciocínio, porque o próprio texto diz, né, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, né? Agora, ali ele fala de escravidão. O crente não pode ser escravo do pecado, porque aí você limita o poder do Espírito Santo. A escravidão tira o poder do Espírito Santo. E tira o livre-arbítrio do homem, né? Exatamente. Obrigado, Eliette. Amém. Amém. Então, irmãos, como esse tema é um tema assim que muitas igrejas, e nós crescemos numa determinada igreja onde se falava que quem peca de Satanás, nunca talvez foi discutido assim o tema, e eu acho importante, irmãos, porque quando a pessoa comete um pecado, não significa que ela está excluída da igreja, né? Significa que ela tem que orar mais, ter mais vigilância, e como o pastor falou, se ele está
liberto da escravidão, é porque Cristo está na vida dele, é porque o Espírito Santo está na vida dele e não Satanás, né? Então, o que a pessoa não pode é se acostumar com o pecado, com o delito, e achar que aquilo é normal e de pecado em pecado, quando ela vê, ela está num grande pecado, né? Está se acostumando, né? Naquela vida de pecado, né? E o salário do pecado é morte, né? E o que isso quer dizer também, irmãos? Que a gente tem que se examinar também, né? A gente tem uma parte ativa nisso também. Não é só pensar, não, olha, o Espírito Santo vai fazer uma obra em mim e vai me santificando aos poucos. Isso acontece, lógico, mas a pessoa tem que se examinar, né? Por isso que na ceia também fala, examine-se o homem a si mesmo, né? E beba, porque o exame é uma situação necessária, um autoexame é uma situação necessária a todo cristão, né? Eu até dei um exemplo aqui, quando a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo que da, daqui da casa que eu estou, né? Que tem é uma área semi-rural, né? E, e tem umas plantas que aparece muita lagarta, sabe? Você tem que sempre estar examinando a planta, né? Ou para, sei lá, colocar algum remédio lá, ou para tirar as lagartas, né? Você tem que examinar, irmãos, a sua vida, para que, se tiver alguma coisa que não está agradando a Deus, você se afastar daquilo, né? Não é só pensar assim, eu vou levando, vou levando. Não é assim, a vida cristã é uma coisa ativa, que a gente tem que cuidar, né? A Bíblia fala, né, que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo, para Deus, não tem perdão, né? E isso quer dizer o quê? Que o pecado pode ser perdoado, diz que não seja um pecado grave, né? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, a gente não pode. O que é a blasfêmia com o Espírito Santo? É rejeitar a obra de Cristo, né? Ou é atribuir a Deus uma obra de Satanás, são coisas assim muito graves, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 4:27, que aqui eu acho que é o último a última passagem que a gente vai abrir, e é mais ou menos um resumo do que eu falei, né? Efésios 4:27, a gente vai ler até o 32. Primeiro, tá? Isso aqui é receita para não pecar, irmãos, tá? É o resumo do que eu falei. Então, verso 27. Primeiro, não deis lugar ao diabo. Você está vendo que é uma situação meio esquisita? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, irmãos, às vezes o furto é uma coisa que pode acontecer em umas situações fortuitas, assim, meio sem querer, né? E às vezes você vê e acaba se acostumando com aquela situação. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, isso aqui é muito importante, né? E
E isso tem a ver também com o que a gente fala com os nossos filhos. Às vezes a pessoa pode, com a boca, trazer maldição para o filho. Sabe aquela história? Ah, você não vai dar em nada, você é um preguiçoso. Esse tipo de xingamento, irmãos, às vezes é uma sentença de uma palavra pesada que sai da sua boca para um filho ou para alguém que está sobre o seu domínio, né? Então, a nossa boca tem que sair palavras de bênção. Lógico que você pode dar uma bronca. Falar, olha, se você continuar a fazer isso, pode ter essa e essa consequência. Mas é diferente, irmãos, de xingamento, né? Palavra torpe também é xingamento. É palavrão, é xingamento. Então, temos que vigiar o que sai da nossa boca, né? Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do quais estáis selados para o dia da redenção. Então, irmãos, vamos ter uma vida espiritual que você não abafe o Espírito Santo da sua vida, né? Verso 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Irmãos, isso aqui é uma coisa que às vezes acontece com a gente. Por isso que lá, a primeira passagem que a gente leu sobre os frutos da carne são coisas pesadas, que geralmente, eu dei um exemplo lá de inveja, mas lá está homicídio, bebedice, prostituição, uma coisa que a gente não faz. Agora, aqui em Efésios 4:31, tem muita coisa que a gente faz. Amargura. Amargura, irmãos, geralmente é falta de perdão, né? Falta de perdão é amargura, né? A pessoa ficar assim, pensando como é que o fulano ou a fulana fez isso comigo, eu estou amargurada da vida porque eu sou injustiçada. Isso é muito fácil acontecer com a gente, irmãos. Ira e cólera e gritaria, né? São coisas que estão próximas umas das outras, como é fácil a gente fazer isso, né? Blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos. Né? Lembra que o começo era não deis lugar ao diabo? Né? Quando a gente não dá lugar ao diabo, é mais fácil ser benigno, ser bondoso. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós cometemos pecados involuntários, né? Mas temos que pedir ao Espírito Santo uma transformação para que a cada dia esses pecados não sejam, não entristeçam a Deus, né? E a cada dia esses pecados vão ficando mais raros, né? Então, eu acho que é importante a gente orar, irmãos, para estarmos no centro da vontade de Deus, né? Da gente orar para nos guardarmos da impureza, né? Porque a gente vive num ambiente, irmãos, muito impuro, né? Não é só a malícia ou a pornografia, não é só isso, irmãos. É a mentira, é a falsidade, né? Então, tudo isso é impureza, né? Então, uma coisa também que às vezes acontece com o cristão, que também é pecado, é a soberba, né, a pessoa se achar, né, se achar o mais importante, né, esquecer um pouco da humildade e se vestir assim com todo aquele orgulho, olha, eu sou mais eu faço isso, querer ser sempre se autorreferenciando como um exemplo bom. Irmãos, um exemplo bom é
Cristo e não nós. Tá? Falar, irmão, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou liberta, não sei o quê. Irmãos, o nosso exemplo bom é Cristo. E aqui também, em Efésios, a gente viu, né, sobre a malícia, sobre o engano, tudo isso entristece o Espírito Santo, né? Mas, se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, né? Mas não é por isso que a gente vai dar lugar ao diabo, a gente tem que estar vigilante. Então, agora eu vou responder a pergunta. É possível o crente deixar totalmente, 100% raso, zero bala, como dizem, deixar de pecar? Irmãos, eu acho que não. Mas, como o pastor falou, nós não podemos ser escravos do pecado, né? Mas eu creio, irmãos, eu não sei, pode ser que exista alguém que nunca peque, mas, sinceramente, eu não conheço, só conheço Jesus. Mas, o pastor quer falar? Os bebezinhos. Tá certo. Tá certo, das crianças é o reino de Deus, né? Tá bom, irmãos, eu vou fazer então oração. Alguém mais quer falar? Dos pastores? E aqui eu não consigo visualizar aqui, deixa eu colocar aqui. Tá bom, então, irmãos. Então vamos fazer uma oração para terminar a palavra, amém? Senhor Deus, nós te glorificamos nessa hora, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos esclarece, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos dirige, Senhor Deus. Pai, nós vamos agora participar da Santa Ceia, Senhor, que nós possamos ter seriedade, Senhor, seriedade perante Ti, seriedade no Teu reino, Pai. Abençoe essa palavra, que ela possa frutificar em nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.